Seja bem-vindo ao nosso podcast Reabilite-se. E hoje temos uma honra de apresentar uma verdadeira ponte entre o afeto, o conhecimento e a inclusão. Nossa querida Sheila Bal, professora, psicopedagoga, especialista em neuropsicoaprendizagem, cognição e psicomotricidade. E tem muitas outras especialidades que eu vou falar para vocês. Uma pessoa ilustre, com uma formação sólida, que inclui neurociência transacional no IDOR Rio e diagnóstico precoce do TEA na PUC Rio. Sheila alia teoria e prática com maestria. Após anos de dedicação à sala de aula, mergulhou no atendimento psicopedagógico com crianças que enfrentam dificuldades de aprendizagem, sempre com um olhar sensível e ações eficazes. Brilhantemente, eu até me emociono a falar porque é tão rico ouvir e ver tanto conhecimento, tanto aprendizado junto, né, numa só pessoa. Obrigada. Autora de projetos e livros que encantam e transformam, como o Dicionário Amoroso de Valores, Livro da Vida e A Caixinha da Vovó. Ela também desenvolveu jogos e rodas formativas que ajudam crianças e adolescentes a acessarem suas emoções e potenciais com leveza e profundidade. Além disso, é palestrante no Congresso Brain Connection desde 2018. Com reconhecimento internacional, olha isso! E mentora na ONG Gerando Falcões, entre tantos outros espaços de relevância. Hoje vamos conversar sobre os caminhos de educação integradora, os impactos da neurociência na prática pedagógica e, claro, sobre o poder do acolhimento no processo de ensinar e aprender. Seja muito bem-vinda, Muito obrigada, Sheila. Agradeço muito o convite, fiquei muito honrada e é uma alegria poder compartilhar com as pessoas essa dedicação e fruto do trabalho de anos, né? De muito estudo, realmente, né? Muito obrigada. Nós que agradecemos muito a sua vinda, esse convite, né, de você ter aceitado, porque é o que nós estávamos conversando anteriormente. É muito importante ter pessoas que têm esse olhar, esse acolhimento e pensar fora da caixa, né? E você é uma dessas pessoas brilhantes que pensam fora da caixa e que tem esse acolhimento para o outro, né? E o que nós precisamos atualmente é exatamente isso. Sim. De um olhar acolhedor, de uma integração, de um olho no olho, das atividades que você desenvolveu com tanto carinho e com tanto conhecimento que você tem da prática, né? Isso é realmente formidável. Então, a gente vai fazer algumas perguntinhas para você. E aí a gente vai falar um pouco sobre a questão da educação, da inclusão e o olhar que transforma. Você tem uma trajetória muito viva em sala de aula, né? Que Sim. você já vinha até falando um pouco para mim. E também no atendimento psicopedagógico. Quando e como surgiu esse desejo de tornar a escola um espaço inclusivo para você e a sua vida de uma forma geral inclusiva? Bom, eu sempre valorizei o grupo, o diálogo, né, em grupo. Eu trabalhei na educação infantil muitos anos e é na educação infantil que a gente aprende todas essas essa fato de compartilhar por isso que meu artigo, meu capítulo é a educação infantil para além das neurociências, porque é na educação infantil que a gente aprende a falar um de cada vez, a ouvir o outro, a compartilhar os brinquedos, a brincar junto, a ter essa empatia. Criança pequena, né? Sabe fazer isso. Eu não sei o que acontece quando sai da educação infantil e passa para o Fundamental 1, que isso parece que tem um corte, né? E aí começa a sentar um atrás do outro, né? E aí você fica só vendo as costas. Mesmo em atividades que as mesas não são mais enfileiradas, que são em grupo, mas não tem essa prática como a professora da educação infantil propõe, que é essa inteligência emocional em prática, tá na educação infantil. Né? Então, eu acho que é isso. É muito importante a gente trabalhar com o diálogo, com o afeto, com a construção do vínculo entre as pessoas, além da professora com os alunos, entre os alunos, com os pais, com a escola.
né? Então, assim, na inclusão, como você me perguntou sobre a inclusão, eu fiz um projeto de inclusão para uma escola e no meu projeto eu falo sobre essa proposta de apresentar para as pessoas da escola o que que é um transtorno de aprendizagem. Então, assim, nós tínhamos aluno autista. Não é só o professor que precisa saber o que que é autismo. Todos os alunos precisam saber o que que é. As pessoas da cozinha, da limpeza, o porteiro, porque aquela criança ela vive na escola, ela entra pela porta, ela passa o dia ali, né? Então é necessário incluir todos para essa criança ser incluída também. Então é um Perfeito. movimento vai e volta, né? Você inclui um, mas você inclui a comunidade. Porque se você não incluir a comunidade e toda não só o corpo docente, mas todos que trabalham na escola, família, se você não acessar fora desses muros da escola, a gente não consegue realmente fazer uma Sim, inclusão, né? sim. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar como você É, tem para a educação, porque é só assim que vai só. realmente fazer as Claro que você mudanças. vai dosar a informação, né? Você vai Exato. entrar numa turma de primeiro ano, segundo ano, né? Você vai falar sobre. Eu entrei para falar sobre autismo, mas com vídeos, com uma coisa mais leve, para entenderem o que está acontecendo ali. Tem que ter esse conhecimento para a fala não ser pesada e, ao mesmo tempo, eles saberem o que está acontecendo com aquele menino, né? Com aquela criança, ou com todas aquelas crianças que tem hoje em dia. Parece que aumentou o número, mas não é, né? As pessoas estão Estão tendo mais estão tendo mais conhecimento, né? conhecimento. E aí a coisa foi ampliando É. mais, né? E assim, diante de toda a sua trajetória, né, de vida, de profissão, de estudos, o que te motiva? O que te motivou a... Porque assim, você fala com um olhar, seus olhos brilham quando você fala. Eu sou apaixonada pela, verdade, eu sou apaixonada pela educação, pelo encontro, eu adoro crianças, então eu falo com crianças na rua, eu converso com criança na piscina, né? Eu sou apaixonada por crianças, né? Por pessoas. Eu acho que é, eu vou repetir o diálogo. Eu acho que o diálogo a Porta, né? potência, a porta, né? Para a gente crescer, para a gente aprender. Então, assim, é isso. É, é a convivência, né? Então, esse é o motivo. Assim, a linha que segue os meus capítulos é essa. É a convivência, é o diálogo com respeito, é o afeto. Hoje em dia já se fala mais, né? Porque quando eu comecei, que eu fiz a psicopedagogia, o meu TCC foi sobre isso, sobre o afeto na criança que tem um transtorno. Eu tinha uma aluna que ela tinha esquizofrenia, então ela já tinha frequentado 5 escolas e foi parar na minha mão. E aí a coordenadora me chamou, Sheila, essa é a tua missão. Você vai manter essa aluna nessa escola. E aí foi que eu fui fazer a psicopedagogia, fui buscar um embasamento teórico para poder trabalhar, né? E eu consegui realmente, mas é isso, é você se abrir para outra pessoa, você está ali disposta a escutar, a se doar, e você vai receber de Sim, volta, né? sim. E tem muito a ver com você mesmo, com a sua essência, com os seus Sim, valores, com o que você acredita. é, E aí isso se torna até mais fácil, né? sim, Porque a gente faz realmente com o coração, é, com a nossa alma, né? é, Com a nossa essência mesmo de vida, né? é. Muito, muito brilhante isso. Você acredita que a formação dos educadores ainda está distante da realidade das crianças com dificuldade de aprendizagem? É, eu acho que sim, né? Eu acho que a gente não pode colocar um peso no ombro do professor maior do que ele pode carregar. Então, assim, a missão de ser professor no Brasil é uma missão pesada. O salário é baixo, a formação não é suficiente, então o professor tem que correr atrás de ler livro, de participar de congresso, sem ter dinheiro para isso. Então, acho que já tem alguns movimentos que estão buscando formar o professor, mas está difícil ainda, né? A gente vê as escolas públicas, as escolas, enfim.
o professor precisa se atualizar. Eu acho que essa é a questão. É um embasamento mesmo É um que ainda embasamento, porque precisa, os né? cursos não preparam o suficiente. Então, o professor Exatamente. precisa correr atrás e aí ele não tem recursos financeiros ou tempo, né? A pessoa trabalha em duas escolas e aí Exatamente. não sobra tempo. Então, por isso que eu digo, a gente não pode colocar o peso no professor, mas ao mesmo tempo, a escola precisa ver isso e proporcionar esse Formada, mais formação conhecimento. continuada. Isso aí. E ainda é a base, porque Sim, esses professores precisam muito dessa formação, sim, né? sim. Muitos até buscam, mas é o que você falou, e a maioria, a grande maioria, às vezes, não tem uma condição É, financeira para nem isso e tempo, nem né? tempo. É, Porque aqui no Brasil, para que é. você consiga, principalmente como professor, consiga ter um valor adequado, ele precisa trabalhar em várias Várias escolas, escolas. né? E infelizmente é uma realidade muito É, grande, né? é. Qual foi o momento mais marcante em que você sentiu que a inclusão realmente aconteceu? É, deixa eu ver. É, eu tenho essa experiência com. Eu tinha um aluno, uma criança em especial que, assim, ele é o meu príncipe, né? Então, ele agora já está com 18 anos, mas, assim, eu consegui com ele um resultado muito bom. Ele começou a ler, então, eu fazia um trabalho com ele numa sala especial, né? Uma sala sala especial, né? E ele começou a ler algumas palavras, ele é autista grave, severo, ele tem também uma outra doença, tuberosa. Uhum. Tem um nome específico. Tem um nome, esclerose tuberosa. Também Uhum. escrevi sobre ele, foi meu trabalho Legal. em São Paulo. É uma situação bem difícil, então, assim, o Davi foi A a inspiração. inspiração para Olha que esse trabalho. bacana. Muito, muito bacana. E a gente vai falar um pouquinho de neurociências, Sim, que aplicada à educação, que também é um foco seu, sim. né, que você gosta muito. Como é que você enxerga a contribuição da neurociência para a prática pedagógica real da vida diária, do dia a dia? Olha, depois que eu comecei a estudar neurociência e neuroaprendizagem, eu fiquei apaixonada também. Porque o cérebro, se você prestar atenção na formação, né, do cérebro, nos neurônios, tudo tem a ver. é, a gente, eu acho que a neurociência ligada à educação faz todo sentido, porque a Exatamente. educação precisa dessa base científica, né? Hoje em dia já tá bem corrente a informação, o acesso, né? A uma educação baseada na neurociência. Então, assim, a gente saber, vou dar um exemplo. No curso do IDOR, né, que eu fiz, você estuda as percepções, que depois eu vou mostrar o jogo. Então, como, por exemplo, o sono. Como o sono influencia o aluno? Então, já está comprovado que o adolescente precisa dormir mais de manhã, acordar mais tarde. Porque o adolescente não vai dormir cedo, dorme mais tarde, precisa acordar mais tarde. E o que a gente vê nas escolas? Apesar desse embasamento científico, as escolas usam o horário do ensino médio é mais cedo, 7 horas da 7 horas manhã, da né? manhã. Exatamente. Então, assim, vai ao contrário do que a gente está falando, da Uhum, ciência está comprovando. uhum, Alimentação. Todos esses fatores que o cérebro é, é formado, né? uhum. É, tem estudos, né? Sim. Então, assim, eu me encanto realmente. Eu tive uma aula com o professor Roberto Lenz, que eu sou fã dele, número um. Não, número um não, que ele tem muitas fãs, mas eu sou fã do Roberto Lenz. É, ele mostrou uma experiência que realmente é encantadora. A aluna e a professora estão trabalhando e elas estão com eletrodos, né, com aquele capacete todo com os Hum, eletrodos, e a máquina capta o momento que a criança entendeu o que a professora falou. muito rico isso. Aparece um pico Vai mapeando, né, toda a parte mapeando de e cima. aparece a hora que a criança entendeu que a professora, as duas têm essa conexão, né? Uhum. Então é isso, eu acho que é muito importante a gente entender que tudo tem uma ciência por trás, né? Tem um embasamento É, mesmo, né? é, E cada vez mais isso tá se tornando um foco, porque a gente já está tendo muitos pesquisadores, muito, estudiosos, sim. estudiosos mesmo na área, né? Que estão embasando cada vez mais Sim, a gente isso. tem que buscar esse conteúdo, né? Exatamente, É. exatamente.
Como podemos comunicar esse conhecimento de forma mais acessível para os professores e famílias? O que que você acha, assim, com a sua experiência, com a sua vivência, como que a gente poderia estar fazendo isso? Olha, a minha parte eu estou fazendo escrevendo os livros, né? Eu acho que a leitura para professor é um excelente caminho. Então, eu participo de congressos, de palestras, né? Os livros, eu acho que a escola poderia incentivar isso, a ir nas escolas, né? As Uhum. pessoas com conhecimento para divulgar para os professores. Eu acho que o caminho é através dos professores, formação dos professores, né? Uhum, uhum. E introduzir os seus livros que são É, maravilhosos. Isso é muito importante, fica uma dica. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre emoções, jogos e caminhos criativos. Então, você criou livros e jogos como o Baralho das Chaves e as Rodas de Conversa. Como esses materiais ajudam a criança a se conectar consigo mesmo e com o outro? Você pode falar um pouquinho, mostrar também os posso. seus Uhum. baralhos? Eu acho que a gente tá É. todo mundo aqui, eu também curiosa para conhecer mais ainda. Olha, no curso em São Paulo, eu tive um professor chamado Marco Delacqua, que ele é meu mestre querido. E aí eu falei para ele desse trabalho que eu tinha feito em sala de aula, e ele ficou encantado. Ele que me incentivou. Tem sempre uma pessoa que incentiva. Quer dizer, minha família sempre me apoiou, me incentivou. Mas o Marco, ele falou: você tem embasamento para fazer esse jogo, para construir e apresentar esse material. Então, assim, esse trabalho foi realizado dentro de sala de aula. Eu vou mostrar, assim como esse aqui, ó, o Dicionário Amoroso de Valores. Então, eu vou começar por esse aqui. Eu trabalhei com as crianças, eu apresentei um vídeo falando sobre valores, né? O que que é autonomia? São 23 valores que eu falo sobre cada um. Primeiro eu apresentei para as crianças, assim, um vídeo ilustrativo falando sobre coerência, amizade, e depois eu pedi para eles participarem. Nessa turma, cada aluno tem aqui o seu depoimento. Então, primeiro eu contei sobre os valores, passei o vídeo, contava histórias para eles entenderem. Então, que cada criança aprende de uma maneira. Tem crianças que são mais visuais, são crianças que são mais auditivas, crianças que são mais do geral, de pegar o texto, né? Então, eu apresentei dessas 3 formas. O vídeo, a história e um desenho, a ilustração. Então, depois que eu contei para as crianças, eles fizeram então o depoimento deles. Ai, que E maravilha. eu escolhi alguns, porque eram muitos, né? Eu escolhi, então, por exemplo, vou ler o que uma criança de 10 anos escreveu. Solidariedade é ajudar uns aos outros. E sem solidariedade, o mundo mudaria completamente. Quer dizer, a criança entendeu a proposta do valor, né? É, o Zé Pacheco também escreveu um negócio lindo para mim, falando sobre o Sim. dicionário de valores, quando eu apresentei para ele, o professor José Pacheco, e que ele falou que eu tenho essa dedicação à educação, né? A querer compartilhar. E aí eu também fiz esse jogo com uma turma que estava tendo muita questão de bullying. Nessa turma específica, eles começaram a se estranhar, uma questão forte nessa turma. E aí eu tive a ideia de fazer deles entenderem que cada um reage de uma maneira à provocação. Tem gente que não liga, né, para aquela implicou, deixa para lá, mas tem outros que reagem mais agressivamente, aí saía briga e tudo mais. Então eu botei no quadro as percepções sensoriais. Então, eu botei a questão do ouvido, da boca, do olho, do coração e pedi para eles falarem quais são as ações que a gente realiza com essas percepções. E aí listamos. Depois que a gente listou no quadro os verbos, eu dei para eles cartinhas e eles desenharam as chaves. Eu tenho, né, esse material produzido pelos alunos. E eles desenharam as chaves e aí a gente jogou com o material produzido por eles. Depois é que eu mandei produzir esse baralho. Então o jogo constituía disso, de você só circular as cartas, comprava do bolo como um baralho Uhum, comum, como um jogo comum, buraco, né? uhum. Então as crianças compravam com a meta de ter uma de cada carta. São 4 naipes. Vou mostrar aqui para vocês 4 naipes. Então, o objetivo era compor 4 naipes. A criança
ter os 4 naipes na mão. Então, o que eu consegui com isso? Quando eles com os 4 naipes na mão? Eles, ao comprar e baixar a carta e tudo, eles estão lendo o verbo que está escrito aqui. Ah, aqui é piscar. Ué, mas no outro não é piscar, é olhar. Ué, mas aqui tem expressar com a boca, mas no outro não é expressar, é conversar. Então, as crianças começam a perceber que tem várias ações que você tem ao perceber uma situação. Então, a percepção sensorial leva a uma ação. Ou não, você pode ficar quieto também, como a gente, como a neurociência diz, que é luta ou fuga, né? Mas essa é a proposta. Então, de circular a diferença entre as pessoas. E depois eu introduzi também questões para eles discutirem. Depois que já conheceram, entenderam, as crianças entenderam que cada um tem uma reação, eu trouxe situações do dia a dia para eles também conversarem, fazer uma roda de conversa. Então, por exemplo, uma das cartinhas tá aqui, ó. Você está passando na rua, esse jogo é para crianças a partir de 8 anos. Depois eu vou falar do outro. Então você está passando na rua, vê um ladrão assaltando uma velhinha. Você dá um grito e o ladrão se assusta e corre. Você fica tão surpreso que se esquece de ajudar a velhinha. E as pessoas começam a te criticar, sem saber o que havia acontecido. Então, para abrir para discussão, o grupo discute sobre isso. Um outro exemplo por exemplo, encontrei um estojo no corredor da escola. Não tinha nome no estojo. O que você faria? Vai devolver o estojo? Vai ficar para você? Vai na coordenação levar? Não tem nome. O que você vai fazer? Entendeu? São situações De vida, de de práticas vida. mesmo. E o que me chamou a atenção, que você estava falando, que você construiu essas cartinhas com falas dos alunos Sim, e com a realidade deles, né? Que sim, eles sim. iam trazendo algumas situações e você foi colocando, foi construindo nessas É. cartas. Muito incrível isso. Esse foi a partir de 12 anos. Então, assim, quando eu trabalhei, tinha turmas mais velhas também, eles me relatavam situações de vida, né? Eu sempre tive essa questão de conversar, de trocar, de entender o que está passando na cabeça da criança. Então, eu fiz esse jogo aqui, que é baseado nos 4 pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, é, regular as emoções, as suas emoções e do próximo, convivência, a empatia, que é se colocar no lugar do outro, e a gestão dos relacionamentos, como você lida com as pessoas. Então, esse baralho tem esses 4 pilares divididos também, e aí eu trouxe questões, situações que ilustram o autoconhecimento, a gestão das emoções, a gestão da convivência e a empatia. Então, vou escolher um aqui para ler. Da empatia, peraí. Bom, vou contar um que eu acho interessante, que aconteceu com meu filho, o meu filho caçula. Ele estava na escola e um aluno, um amigo dele, teve câncer. E eles ficaram muito mobilizados. Ele estava, eu acho que na terceira série. E todos ficaram muito mobilizados e o menino precisou, com tratamento, raspar a cabeça. E aí, o que que os meninos resolveram fazer para apoiar esse que estava doente? Todos eles rasparam a Ai, que cabeça. lindo. Então, assim, eu trouxe esse exemplo, que não é só de alunos, da minha família, que eu tenho 3 filhos homens, e eu achei lindo também, né? Então, são situações dessas que precisam ser conversadas. O que que você acha? O que que você faria? Você faria outra coisa? O que que você pode apoiar essa criança que está doente? Então, é isso, eu acho que a gente tem que compartilhar, né? Verdade. Para que haja uma reflexão, Uhum. né? A gente estava falando também antes um pouco, a vida está muito corrida, né? As pessoas já não ouvem com tempo, já não veem, não conseguem ler um texto maior do que 5 páginas. Então, assim, essa pausa para reflexão é muito importante quando a criança chega da escola, conversar como é que foi teu dia, é, Parar, né? Parar, ter um tempo de qualidade. escutar, acolher, são verbos que precisam ser colocados em Exato. prática, né? E isso está se perdendo ao longo, Sim, né? Porque é tudo muito no imediatismo, né? é, A criança precisa fazer tudo para ontem, é, resolver tudo para ontem, não consegue esperar numa fila, por exemplo, não pode esperar na recepção é. de alguma coisa porque tem que ser atendida, porque
porque as famílias também têm essa necessidade de estar nesse imediatismo o tempo todo. E muitas atividades, o tempo todo chega da escola, tem natação, tem inglês, tem futebol, tem Exatamente. jiu-jitsu, tem, né? Então, não existe tempo, né? Não existe troca. É isso, a troca, né? É sentar junto, conversar. É o olhar no olho, né? É, Essa coisa do olhar no olho, eu percebo muito aqui que a gente tem essa dificuldade não só com as crianças, mas as famílias não se sim. olham mais. É isso, é o exemplo, né? É já que a gente fala disso, né? O exemplo adulto é a referência da criança. Então, como eu estava te contando, né? O meu filho estuda no celular e a criança, os filhos estão vendo ele estudar, não está vendo que ele, estão vendo ele, tá vendo ele no celular, não está vendo que ele está lendo um texto, mesmo que seja um tablet, né? Uhum. Mas está vendo, não está sabendo o que ele está fazendo. Então, a gente tem que ter cuidado com essas crianças, né? É, Sim, e esse diálogo que você fala, essa questão da comunicação, é algo que a gente precisa realmente fomentar, trabalhar, porque as pessoas não estão tendo mais esse diálogo, mais essa comunicação. exatamente. Não, desculpa, te cortei. Não, imagina, era isso mesmo. Tem uma frase sobre a comunicação que eu acho que é um lema, assim. É, quando eu penso, o que eu penso quando eu falo já não é a mesma coisa. Eu penso e eu falo. Você escuta e você pensa. Já modificou. Então a comunicação precisa levar em conta esse caminho. O que eu pensei, o que eu falei, o que você sentiu, o que você ouviu, o que você elaborou. Porque o que você está comunicando não necessariamente eu estou É o que você está entendendo a sua entendendo. comunicação. Entendeu? Então, esse é um pilar da comunicação. Quem falou isso foi o Alejandro Jodorowsky, é um filósofo, e realmente eu acho isso, eu acho muito importante a gente entender esse caminho da comunicação, Exatamente. né? E passa, e perpassa mesmo, né? A Sim, comunicação, hoje em dia, é é, um dos pilares mesmo que precisam ser trabalhados cada vez mais. sim, Porque a comunicação, hoje a gente fala até muito da comunicação violenta, né? Não violenta. é, Porque é isso. A é, gente não está conseguindo, às vezes, se comunicar de uma forma assertiva, é. de uma forma direta, Empática, da objetiva, empatia, empática, tentando se colocar mais no lugar do é, outro, interagindo. É sim. simplesmente o comunicar e você acha que o outro tem que entender o que você está O que se você está, comunicando, o que você está querendo. exatamente. É, Então, essas questões que a gente está trazendo aqui, eu incluo esse pacote, assim, diálogo, afeto, criação de vínculo, comunicação na inteligência emocional. sim. Eu sou muito estudiosa da inteligência emocional, Daniel Goleman, ele levantou essa Aham. bandeira, porque Uhum. já existiam esses Sim. estudos, ele levantou e hoje em dia está E sendo foi foi aprofundando cada vez aprofundando mais, outros né? Dizendo pensadores, né, isso. da inteligência emocional, da psicologia Exatamente. positiva. Eu estou fazendo o curso do Tal Ben-Shahar, do Harvard, né, da felicidade. Uhum. Então, Ah, assim, sabia. a gente encontra em todas essas ciências, a gente encontra isso. Você precisa se conhecer, saber como você reage, né? Para poder lidar com as suas próprias emoções. Você, quando você consegue lidar com as suas próprias emoções, você vai começar a entender que o outro também tem as suas próprias emoções e reações, né? Então, já ligamos ao, Sim. ao conteúdo da comunicação. É, ao mesmo tempo, você precisa conviver em grupo, porque nós somos seres sociais, o ser humano Uhum. é um ser social, Uhum. vivemos em grupo, se ninguém vive isolado, né, numa caverna, então a Uhum. gente precisa aprender a respeitar o próximo e a empatia. Então, o que é a empatia? É você se colocar no lugar do outro, mas a gente pode ensinar para as crianças que a empatia não é só se colocar no outro, é você Exatamente. ter uma ação, É além é a disso. compaixão. A compaixão é a empatia em ação, né? Então, assim, o que eu posso fazer nesse momento para ajudar o meu amigo que está aqui chorando no banheiro? Passei pelo banheiro, escutei um choro. Tem também nas minhas cartinhas. Passei no corredor, escutei um choro. Vou entrar para ver o que está acontecendo ou eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu. Então, é esse exemplo que a gente precisa compartilhar com as Pois crianças. é. E falando um pouco pegando esse gancho
Pensando nos neurodivergentes, né? Por exemplo, no caso do TEA, né? Do transtorno de espectro autismo, a gente observa que é uma dificuldade muito grande de eles entendem que a pessoa está ali, né? Nessa situação de estar chorando, mas como ele pode fazer isso? Como ele vai se comunicar? Como ele vai conseguir chegar? Né? É muito necessário esse É, treinamento mesmo, né? sim, Para que essas pessoas consigam ter essas ações. sim. Porque aí perpassa, porque aí tem realmente uma dificuldade de. E às vezes as pessoas até confundem, dizem assim, não, aqui o autista tem uma questão de empatia. Não, eles não têm uma É, questão de empatia. Mas eles precisam ser, às vezes, treinados para saber sim, lidar com esse diferente, no sentido assim, o que que eu faço? é, Como que eu vou chegar? O que que eu vou falar? é, Eles são extremamente empáticos, mas não conseguem se comunicar de uma forma, é, né, mais efetiva no sentido sim, de ajudar. Até um acolhimento no sentido de um toque, é, né? Vou é. tocar e vou ficar ali. Ah, esse foi um dos ganhos também que eu tive com o Davi, né? Que eu conseguia abraçar. Eles não gostam, né? No modo Hum. geral, as crianças autistas não gostam desse toque, então eu consegui abraçar, consegui. Foi um momento mágico mesmo com o Davi. E aí, a gente fala um pouco também dessa questão de mensagens para os educadores, né? E como você tem essa fala muito, muito acolhedora, muito cuidadosa, se você pudesse deixar, assim, um conselho para quem está cansado, se sentindo aí perdido diante de todos os desafios da educação, qual seria? É, olha, tem uma frase que eu. Tem várias frases assim, que eu gosto muito, que eu cito nos meus artigos, né, nos meus capítulos. Mas assim, para hoje eu falaria a frase do Humberto Maturano, que ele diz que aprender é mudar com o mundo. Né? Então é isso, a gente precisa aprender sempre e mudar com o mundo, como a gente está fazendo aqui gravando um Uhum, podcast, que é uma coisa inovadora, né? uhum, E a gente está aprendendo a lidar com isso. Então, assim, que o professor continue. Quem tem essa missão de ser professor ou atender crianças, que continue com esse coração aberto. Acho que é colocar o coração nas coisas que você faz, né? Então, essa semana eu tive aula do Talo. E ele fala, o que me encanta nas aulas dele é que ele fala coisas simples. Parece assim, é um pesquisador de Harvard, mas a aula dele, essa semana, por exemplo, ele falou: seja inteiro no que você está fazendo. Se coloca inteiro naquela atividade, né? uhum. E ao mesmo tempo, foca no que você está buscando. Então, assim, ser positivo, ser é, transmitir, né? Acolhimento. Essas são as falas dele. São coisas que a gente sabe, mas a gente É, precisa ouvir ainda, é, né? é. E o Para livro colocar em dele prática mesmo, né? o livro dele é um dos livros, né, que eu adquiri, é Aprender a Ser Mais Feliz. Quer dizer, a gente é feliz, a gente só não está Uhum, enxergando isso, né? uhum. Que a gente está vivo, está respirando, está comendo, tem família, tem em casa. Então, assim, como que a gente pode ser mais feliz? Eu acho que é isso. A minha mensagem é essa, para a gente ser mais feliz, é conviver, aprender a conviver e ter afeto. Muito, muito maravilhoso. E aí, você falando sobre isso, né? Do cuidado, do afeto. E você, como você se cuida? Como que você recarrega as suas energias? Ai, Adoro essas perguntas assim, que é muito importante, né? é, eu recarrego com a minha família, né? Com a minha família. Meus filhos são filhos maravilhosos, sempre me apoiaram, me incentivam. Meu marido, primeiro meu marido, depois meus filhos, mas meus filhos têm uma participação assim especial. Então eu agradeço ao Leonardo, ao Guilherme, ao Rodrigo, que são meus filhos maravilhosos, e eles me recarregam. E a minha neta mais velha também, que está sempre junto comigo, é adolescente, 16 anos, e ela é assim, é o amor da minha vida. Ah, Esse livro aqui foi escrito para ela, caixinha da na vovó. caixinha da vovó, então eu conto para ela que ela era pequena, né? Que eu, como professora, Lindinha.
É, eu como professora, eu sempre tive uma caixinha que eu guardava mensagens de aluno, presentinhos, cartinhas, né? Então tem a caixinha cheia de memórias, né? Uhum. E é isso, é o que a gente deixa de aprendizado, são as coisas que você aprendeu, que você viveu, né? E essas memórias afetivas É, mesmo, memórias né? afetivas. Então é o que eu escrevi para ela. Aí depois os outros netos já ficaram com ciúmes, querem livrinho também, mas esse foi a mensagem para ela, né? Posso falar dos meus livros? Claro, com certeza. Então, esse livro aqui, eu escrevi, eu dei esse nome Livro da Vida porque é uma trajetória, né? O Livro da Vida, ele fala sobre a inteligência emocional e você, então a frase que eu usei aqui, olha, ao ler com o coração você entenderá. Então, assim, você precisa colocar o coração nas coisas que você faz, né? Ele fala sobre a inteligência emocional, o que que é a inteligência emocional, o que que são as emoções, qual a diferença entre emoções e sentimentos, fala dos pilares da educação emocional, do triângulo, das sugestões, da convivência, o que que você pode fazer para se acalmar, para se autorregular as Tem emoções, né? várias tarefas, né? Ele, Estratégias, ele é um livro de preenchimento, né? né? Auto-preenchimento. Então, vou só falar dessa página aqui que eu acho muito bonitinha também. É como a gente falou que cada um reage de uma maneira. Então, tem pessoas que, num determinado momento, você pode chorar uma lagriminha, ou então você pode chorar muito, ou então chorar cântaros, vontade de gritar, berrar, entendeu? Cada um tem as suas emoções. É, esse foi o primeiro, com a doutora Ângela Matilde, do Brain Connection, que é minha mestra também. Agora falando aqui, eu tenho vários mestres. Então, eu escrevi sobre o eu e o outro, o lúdico como ferramenta para as competências socioemocionais. Essa frase, o eu e o outro, é de um filósofo chamado Martin Buber, que ele fala que eu só me constituo no eu quando eu estou em contato com o outro. Porque eu sozinho sou eu. Agora, eu com o outro, eu estou convivendo num espaço social. Então, é essa proposta que eu falo aqui sobre eu e o outro. O segundo foi esse aqui, que eu falei da educação infantil, que tudo que a gente aprende na educação infantil faz parte do estudo da neurociência, né? Vamos ver. Aqui a educação infantil para além da neurociência. Esse capítulo desse livro aqui, Caminhos da Aprendizagem e Inclusão. Entretecendo múltiplos saberes. Que eu acho que essa é a ideia da gente escrever livros, como esse aqui que eu organizei, que é apresentar para o professor vários temas com profundidade, com pessoas que estudam, que são comprovadamente estudiosas e competentes para falar sobre o assunto. Então, o cérebro se comunica com diversos saberes. Essa foi a minha proposta, né? Que eu convidei a Marta Helvas para organizar comigo, e nós organizamos. Então, tem o Vitor da Fonseca, que é um grande psicomotricista, a Marta Helvas, que fala sobre biologia, Adoro. eu falo sobre afeto, a Renata Mouzinho e a outras autoras que falam sobre fonoaudiologia. Então, cada capítulo é sobre um tema. O Glaucio de Rê fala sobre impacto Muito bom. ambiental, medicina chinesa, enfim. É um Excelentes compilado profissionais. que o professor comprando esse livro, ele vai ter uma formação, né? Aqui, esse é recente, foi do ano passado. Então, são práticas neuropsicopedagógicas para a educação infantil. E eu falo sobre a inteligência emocional e apresento um projeto, inclusive, para o professor colocar em prática, é, dando os passo a passo, os objetivos, como que você pode fazer isso, botar isso em sala de aula, com as referências bibliográficas, né? Aqui está o projeto, olha. Incentivar, vou só ler esse pedacinho aqui. É, em um mundo mais tecnológico, a maior competência que um ser humano deve ter é ser humano. Essa é a minha frase. Que lindo. É, Ser humano, exatamente é isso. ser humano, né? É isso. E aí tem várias citações, e são esses minhas produções, resultado, Maravilhosas essas produções. Já quero resultado de todas. muito amor. Nossa, foi assim foi um momento muito inspirador, muito cuidadoso. Assim, não tem nem palavras para te Obrigada. agradecer, porque a gente precisa exatamente de pessoas assim como você.
né, que tem esse olhar que transcende, que vai além, sabe? Esse cuidado, essa fala. E uma fala própria, mas que consegue atingir não só o pessoal, né, da educação ou da neurociências, mas pessoas mesmo como pais, mães, Aham. crianças, É, né, adolescentes. E é o que a gente hoje precisa também, né, sim. desse olhar cuidadoso como você tem. Uhum. É, e assim, para a gente fechar, eu queria muito que você pudesse falar. Você já até falou, né, dessa uma fala assim inspiradora. Mas se eu te dissesse para você, educar é, o que que você poderia completar? Uhum. É. O que você desejar completar? Para você, educar é Ah, eu vou dizer o nome da minha página, que é Educação com Amor. isso Educar é educar com amor. Que é o... maravilhoso. Paulo Freire, né, já nos falava sobre isso, e é o nome da minha página no Facebook, é o nome do meu no Instagram, tá Sheila Baum, mas assim, Educação com Amor, eu acho que é isso, é educar com amor. É exatamente isso mesmo. A gente precisa educar com É, amor, né? é, Acho que em tudo na vida é sim, importante a gente sim, fazer realmente com amor, né? Colocar isso, isso como foco, né? sim, Eu sim. queria muito te Ah, agradecer pela obrigada. sua presença. Foi assim, tá sendo um dia maravilhoso, incrível. Gostaria de deixar também a nossa Ah, muito canequinha obrigada. como uma singela assim lembrança. Aham. É, por agradecimento mesmo, né, de você disponibilizar o seu tempo. Ah, E a nossa ideia do podcast que está começando é exatamente isso, é reabilite-se, né? É aham. a gente conectar todos os profissionais, as pessoas, integrar, adaptar Uhum. e com esse bate-papo, né, Sim, para que a gente possa aí colocar isso para o mundo, para as sim. pessoas conhecerem um pouco mais. Então, Muito obrigada. Vou usar com muito carinho. Obrigada. obrigada. Então, eu gostaria muito de terminar esse podcast com a nossa querida Sheila. Então, pessoal, até o próximo podcast. Reabilite-se!